Então, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. A gente está na metade, né, no dia 4 da vivência. Eu separei para cada dia a gente falar sobre um pouco de como funciona as terapias integrativas e, ao mesmo tempo, trabalhar o nosso tema central, que é amor incondicional. Muitas vezes ele parece uma coisa tão ampla, muitas vezes ele parece uma coisa tão simples, muitas vezes parece que qualquer tema nos leva a ele, ou quando a gente vai falar de energia, a gente acaba entrando em amor incondicional. Então, eu estou trazendo várias pecinhas de quebra-cabeças para a gente considerar. Gente, entrou um bichão aqui, ó. Mas tá tudo bem. Se eu gritar, relaxa, tá? Não aconteceu nada demais. Alice, quem é Alice? Deixa eu me lembrar. Oi, Alice, tudo bem? Seja bem-vinda. Depois você me fala quem é você, que eu esqueci. Então, Lili! Oi, Lili, tudo bem? Maria Alice, verdade. Então, no primeiro dia eu introduzi o tema de amor incondicional. No segundo dia, nós focamos um pouco em como o nosso corpo, ele conversa com a gente, né, a partir das nossas dores. Por que será que ele fala desse jeito? Ontem, que foi o dia 3, nós falamos dos aspectos emocionais e níveis de consciência, que é a partir das nossas âncoras, né, das nossas emoções mais amigas, digamos, até mesmo aquelas de sofrimento, faz com que a gente crie uma lente bem característica para interpretar a nossa realidade. E daí vem a forma que difere acontecer uma situação e a Marta interpretar de um jeito, a Carol interpretar de outro, a Letícia, o André, a Marina interpretar de uma forma totalmente diferente, tá? Porque a gente está ancorado em alguma emoção mais específica. Mas nós não vivemos só de emoção. Alguns sim, né? São mais emocionados que outros, mas nós vivemos a partir da nossa experiência. Hoje, o objetivo aqui eu acredito que a minha busca, minha tentativa de colocar em palavras para vocês é a gente entrar num lugar de que, por mais que está difícil, por mais que eu estou em sofrimento, por mais que eu estou em preocupação, em tristeza, o que for que você queira chamar, você tem motivos para estar assim. Eu vou dar um exemplo inicial. Tem uma pessoa super querida que entrou em contato comigo hoje, que não estava muito bem, a gente conversou hoje. Eu fiz até um processo multidimensional com ele, um atendimento. E ele está num lugar no momento em que a criança interior dele está não está obtendo da realidade o que ele gostaria, né? Está um grande sofrimento. A gente pode interpretar isso, não vou chamar exatamente como uma depressão ou uma crise de ansiedade, mas é algo igualmente profundo, pelo que ele me descreveu. E em um dos áudios ele até me pediu desculpa por estar assim. E eu falei para ele, olha, você tem motivos para você estar assim. Você tem uma vida, tem uma vida, você passou pelo que você passou, você interpretou da forma que você podia, você se reorganizou emocionalmente, mentalmente, como você pôde para facilitar os seus dias, os seguintes aos dias onde tudo aconteceu, né? Onde períodos de sofrimento ocorreram na sua vida. Então, a partir desse ponto de vista, de que você tem motivos, entre várias aspas, para estar onde você está, para sentir o que você sente, eu convido vocês, a partir dessa perspectiva, daí então, vibrarem amor para vocês mesmos. Soltar o véu da autocobrança, soltar o véu da ilusão de perfeccionismo. A quem que você está querendo se comparar, sabe? Com quem que você está disputando? Às vezes o nosso perfeccionismo, nossa autocobrança, ela coloca pra gente uma barra, né, que a gente fala bar em inglês, assim, tão alta que nem é nossa. E eu vou dar um exemplo pessoal.
Na época da faculdade, a gente fazia parte de uma organização e estava vendo, tinha uma vaga para participar do evento e tinha uma vaga de marketing, né? Eu já trabalhava assim, eu já mexia com Photoshop, algumas coisas, e eu tinha a Mari, né, como uma liderança para mim, e ela falou assim, Richards, por que que você não se inscreveu para a vaga? Aí eu falei assim, ai, porque fala que tem que fazer outdoor, tem que fazer uns negócios, eu nem sei fazer direito. Porque, na minha perspectiva, eu tinha que ser top dos tops, eu tinha que ter publicação na capa da Photoshop Internacional, né? Então, eu tinha um patamar, uma barra tão distante que eu não tinha nem um ou dois degraus perto daquilo, era muito distante. Eu falei, eu nunca vou fazer parte desse negócio. Não é para mim, para que que eu vou concorrer? Quando ela sentou e falou assim: Richard, espera, você está numa organização de universitários, a gente aqui é toda a galera de uns 20 e poucos anos, e é para fazer coisas locais. Do que você já tem de experiência, você pode conversar com outras pessoas, fazer videochamada com pessoas de outras cidades e aprender. E aí eu pensei, entendi. Então, a partir da lente dela, vamos dizer assim que eu recalibrei a minha. Eu parti de um lugar da minha vida em que a minha autocobrança era tanta e eu não tinha um comparativo de que podia ser menos. Então, eu deixei oportunidades de lado, deixei de fazer intercâmbio um pouco antes, na época do Japão, várias coisas, por conta que eu estava ali com um perfeccionismo, um estrelismo, sei lá, né? Que eu estava extremamente distante. Então, quantas vezes a gente tem um ponto de vista, a gente está num lugar que mais atrapalha a gente do que ajuda. Porém, estava tudo bem eu ter aquele tipo de pensamento, porque a minha história, né, fez com que eu tivesse as crenças para eu lidar com a minha vida daquela forma. Então, quando eu tinha 9 anos, eu fui para o Japão. E eu tinha que me virar muito. Meu pai me ajudou nas primeiras 2 semanas, né? Eu até contei uma história em algum lugar, não lembro, acho que eu postei alguma coisa, que eu dormi, aí eu tava no ônibus, aí eu acordei chorando, eu era criança, e eu lembrei que meu pai falou: olha para a torre, procura a torre, você vai chegar em casa. Então, naquela época, o meu nível de, como é que eu posso dizer, autonomia, de viver por mim, de ser muito responsável, subiu muito além da minha idade. Então, foi nesse período que eu precisava ser muito atento e muito, assim, dar o máximo de mim. Não vou dizer vou dizer ser perfeito, na verdade, porque a ideia que a minha criança tinha, eu tenho que fazer tudo certinho, tá? Então, para vocês entenderem que lá na época da faculdade, já com uns 20 anos, eu estava lidando com uma situação que eu desenvolvi crenças específicas daquilo que eu vivi aos 9 anos de idade. Então, o que que já não acontece com a gente hoje na nossa vida, que é com base na nossa história? Então, conforme a gente começa a entender, por quê? Eu vou entrar nas crenças limitantes, que é o tema de hoje. As crenças limitantes dão essa sensação de limite, de estar num beco sem saída, ou ter tipo assim, ou é isso ou aquilo. Existe uma técnica que eu uso, chama barra de axis. A gente fala assim, que outras infinitas possibilidades a gente tem para além desses becos sem saída? Tava atendendo uma moça e ela tá com umas dores no corpo, ela trabalha muito a vida inteira. E eu falei assim, ó, ela falou assim, mas eu ou parar de trabalhar e não ter uma renda que eu gostaria de ter, ou eu trabalhar e eu gosto de trabalhar. Aí eu falei, será que não tem um meio termo? E se você dividir o que você faz com alguém, com a sua filha, e aí você consegue descansar meio período e ela atua no meio período e você vai continuar trabalhando o que você gosta. E se você contratar uma pessoa para trabalhar por vocês duas e com o lucro você investir em outra coisa que você também gosta ou viver outra coisa com a sua filha. Então tem várias opções. Só que as crenças limitantes fazem isso, elas limitam ou delimitam. Aí vocês vão entender por que que eu vou usar a palavra delimitar. Vamos lá para o PowerPoint, galera visual. Espera só um momento. Então, estamos aqui hoje no dia 8, né, de dezembro. Deixa eu ver aqui vocês no cantinho. A gente está falando de acolhimento. Então, como melhor acolher a gente entendendo que a gente está aonde a gente conseguiu chegar, aonde a gente pôde chegar.
E o nosso organismo, nosso sistema, nosso sistema de crenças fez o possível para nos proteger. Vamos lá? Então, eu separei aqui uma explicação. Quando a gente fala de crenças limitantes, elas acontecem baseadas na nossa vivência, que ativam na gente nossas emoções e pensamentos, que fazem que a gente interprete a nossa realidade. Então, eu fui para o Japão, foi um alvoroço de emoções, porque eu acabei deixando meus amigos aqui, tudo mudou lá, teve as minhas cobranças que eu tive, desencadeou várias emoções e pensamentos. Quando eu me perdi, ativou em mim um nível de estar mais atento, né, às coisas. Isso faz gerar em nós hábitos. As crenças limitantes, elas não têm o objetivo da gente nos fazer mal, porque a gente se odeia. Exatamente pelo contrário, elas se criam, elas se desenvolvem para facilitar a nossa vida, para gerar previsão dos acontecimentos, para que a gente consiga conter aquilo que está no nosso controle, para gerar em nós segurança. Ou seja, uma vez eu estava caminhando com um amigo, ele estava com muita tosse, eu falei, já foi no médico? É bom você ir no médico, né? Aí ele falou assim, eu fui no começo do ano, mas o médico me distratou, eu não vou, porque todo médico fica distrata. Não tem um médico que vai ser, tipo assim, humano, né? Para olhar para minha cara, para o meu rosto. Eu só vou chegar lá, ele vai me receitar um remédio, nem vai falar comigo. Então, isso é um dos movimentos da crença, que é a generalização. A gente generaliza para proteger a nós mesmos, para eu evitar de passar o que eu passei, de sentir o que eu senti diante daquele médico. Vai saber o que meu amigo sentiu. Se ele se sentiu humilhado, vai se ele se sentiu rejeitado. E esses sentimentos, quem estava aqui ontem vai lembrar, esses sentimentos estão na nossa morada desde a infância. Então, quando ele estava no médico, não é porque ele é todo gatilhado, que ele é extremo. Será que foi esse meu amigo versão 2020, quando isso aconteceu, que estava se sentindo só ele, humilhado, rejeitado? Não, foi a criança dele, foi um gatilho que deu para ele. Então o sistema de crenças falou assim: opa, não vamos voltar, não. Não vamos voltar naquela experiência que ele teve quando ele tinha 5 anos de idade com a mãe. Não, a gente não vamos levar ele no médico de novo, não. Então, nossas crenças limitantes, elas estão para nos proteger. Só que o que acontece? Ele ainda é criança, o médico é a mãe dele. Então, vai acontecendo um chamado na nossa vida de nos atualizarmos, né? Da gente entender que não necessariamente vai acontecer a mesma coisa. E para ficar mais claro o que eu estou dizendo, eu trouxe dois exemplos, duas histórias. Eu trouxe a história do João e a história da Maria, tá? São de pessoas que eu já atendi. Então vamos lá. Eu vou até tirar aqui para vocês me verem. Beleza. Era uma vez, né? Era uma vez um rapaz, ele era adolescente, assim, jovem, lá na sua sétimo ano da escola, e ele começou a se descobrir em relação à sua sexualidade. E nisso, quando ele ia interagir com os outros alunos, estava todo mundo na fase dos namoradinhos, das namoradinhas, né? Então, ele não percebeu uma coisa que as pessoas à volta dele estavam percebendo já. Então, toda vez que ele ia ter algum tipo de se expressar, de expressão, ele acabava sofrendo bullying, né? E isso gerou nele várias emoções e vários pensamentos. Então, toda vez que ele ia se expressar, começou a haver uma associação à experiência de bullying. E aí, o que acontece? Para ele se defender, ele ter um lugar de segurança e proteção dentro dele, foram desenvolvidas crenças. Vou dar dois exemplos aqui já já. Pausa um pause. Vou contar a história da Maria para gente, para as crenças dela junto também depois ali. A Maria, ela veio me buscar porque ela tinha dificuldade em fazer amizades.
Ela é uma pessoa que ela falava que ela tinha muitos gatilhos, ela não conseguia emocionalmente se abrir às amigas, a possíveis amigas, né? Ela tinha medo de julgamento, das meninas fazerem mal para ela, dar gatilhos, assim, diminuírem ela. Quando a gente começou a fazer um processo de autoconhecimento, eu comecei. Ah, foi muito engraçado isso, mas eu não. É, é que começou pelo tarô, gente. E aí, no meio do tarô, eu falei assim: qual que é a sua, você é uma religião, né? Ela falou assim: qual que é aquela lá? Eu sou evangélica. Aí eu dei risada, porque eu falei assim: porque geralmente, né, eles não gostam muito disso, né? Aí eu dei risada e falei: quando que você ia imaginar que você ia tirar carta, mulher, né? E aí, beleza, foi um parênteses. A gente chegou na história de vida dela, ela me contou que quando a mãe dela teve ela, a mãe dela começou a expressar coisas de dentro dela que era uma espécie de competitividade com a filha. Então, era meio que a mãe se sentia disputada com o marido. Não, sentia que ela e a filha estavam disputando o marido. E isso foi crescendo até um ponto que a filha entrou para a faculdade e a mãe quis entrar para a mesma faculdade. Então, existia várias disputas ali que se iniciaram, principalmente a partir da cabeça da mãe, por conta, mais uma vez, do que a mãe traz da vida dela, do autoconhecimento dela, da história de vida dela. E aí, eu comecei a conversar com ela, perguntar como é que você se sente em relação a isso. Elas continuam se vendo. Aí ela falou assim, Richards, hoje eu não sinto mais nada, né? Mais nada e tal. E ela continuava nessa tecla. Mas aí, gente, alguém já ouviu falar do termo de reprimir, de colocar para debaixo do tapete, né? Então, esse eu não sinto nada foi um abafamento de toda a raiva, indignação, tristeza, dor que essa filha, eu vou dizer até essa bebê, tá? Porque começou desde cedo, essa bebê de tanto lidar com esse tipo de dinâmica, foi a forma que ela encontrou para ela conseguir sobreviver. Porque você imagina conviver debaixo do mesmo teto com uma outra pessoa que está competindo o tempo todo com você e essa pessoa é a sua mãe. Então, qual que foi o mecanismo de defesa ali? Para ela continuar sobrevivendo, ela teve que criar um mecanismo, não é mesmo? Então, existiu uma falsa sensação de que, ah, Richards, hoje eu relevo. Mas será que releva mesmo? Entende? O objetivo aqui não é apontar no sentido acusativo, tá? A gente faz umas brincadeiras, mas não nesse sentido, tá? É no sentido assim, é, tudo bem você está nesse lugar agora, mas enquanto a gente não tirar debaixo do tapete o que está aí dentro, você não vai conseguir se socializar, porque a gente começou a identificar que havia, como que fala aquela palavra? Associação dela com o feminino, da mãe com o feminino. Ela não conseguia fazer amigas mulheres. Então, era como se ela enxergasse a sombra da mãe por trás de todas as amigas, possíveis amigas. Só que ela não tinha noção, tá, gente? Isso é inconsciente. E agora a gente vai olhar para possíveis crenças, tanto do João quanto da Maria, rapidinho. Minha mãe compete comigo. Ela me vê como inimiga. Sentir é doloroso. Aqui são algumas crenças. Por exemplo, o feminino me machuca. Mulheres competem umas com as outras. A minha mãe competia comigo. Possíveis amigas podem também querer competir comigo. Olha quantas crenças que isso vai desencadeando. Aqui eu escrevi só duas. Quando a gente faz Theta Healing, quando a gente faz o Barra Jaxas, a gente vai identificando tudo isso, tá? Isso em relação a Maria, né? Aí, em relação ao João, se eu me expressar, eu vou ser retaliado. Ser quem eu sou é errado. Eu sou um erro. Olha quantas crenças isso vai desenvolvendo na vida da pessoa. E a partir disso, é daí que ele vai tirar, fazer as novas escolhas da vida dele, né? Então, por isso que existe o pulso, o pulsar de vida, né? Que ele quer crescer, ele quer ter uma carreira maravilhosa, ele quer viajar. Só que ao mesmo tempo, por que que geralmente a gente recorre à terapia, né? Para a gente entender que energia de pulsão contrária está sobre nós,
que nos leva a adiar nossos projetos, a autossabotar a gente com preguiça, entende? Então, olha outras possíveis crenças aleatórias, assim, que geralmente as pessoas têm, e eu já identifiquei algumas em mim também. Eu não consigo. É tarde demais. Já passou muito tempo. Nada dá certo para mim. Todo blá 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 é desse jeito. Então, por exemplo, teve uma situação que aconteceu que nem aquele meu amigo. Ai, todo médico é assim. Todo médico é desse jeito. Crenças, outras mais simples que a gente vê, gente, são as mais variadas, tá? Tem de amor próprio, tem de prosperidade, tá? Por exemplo, prosperidade e de vida. Dá uma olhadinha em você. Eu não vou fazer energético hoje, né? Mas racionalmente se questiona. Eu vejo muito isso, por exemplo, da minha mãe, já vi muito do meu pai. Olha essa frase. A vida é uma batalha. Quem vive através dessa lei está sempre batalhando. Quem batalha usa o quê? Armadura, espada, armas e também sofre de armas, de conflitos. Então, as suas regras que estão internas a você vão sustentar as suas atitudes, vão sustentar a forma que você interpreta a sua vida. Então, fica aqui um chamado hoje, uma consciência que eu estou trazendo, para se observar. Pega hoje, atualmente, qual é o seu maior desafio, que você tem uma grande pulsão de vida que você quer viver e realizar, e pensa, por que será? Que energia contrária que às vezes me pega, que não me faz postar, que não me faz ir lá e conversar com quem que eu tenho que conversar, que não faz tal coisa. Que frase vem na sua cabeça? Então, essa é a reflexão de hoje. Esta é a energia contrária. Último exemplo que eu vou dar, estava atendendo um rapaz, caso ele veja um dia, abraço, beijo, tudo de bom. Ele veio me procurar por conta de autoestima e também por preguiça. Ele não estava conseguindo, ele estava concorrendo a um cargo que ele queria muito. Aí, de repente, porque ele estava conseguindo fazer, falar as coisas, e de repente em Teta Healing, veio uma energia, eu falei assim, quando vem, né? Não sei, eu sempre explico, eu nunca sei do que é, eu sempre pergunto para a pessoa. Aí eu falei assim, qual que é a palavra? Eu não anotei. Ai, gente, aquela palavra. Corrupção, né? Olha que aleatório, a pessoa veio tratar a autoestima. Aí eu falei, o que é corrupção para você? O que que significa isso? Aí ele, então, aí ele me explicou do que cargo que era, o que que ele queria. Aí ele falou, então. Aí eu falei, a gente pode olhar para isso, né? Pode ancorar essa energia. A gente começou a tratar, né? E aí começou a vir coisa da infância dele, que ele viu de coisas erradas. Eu sinto que teve alguma coisinha ali que ele fez, ele não se sentiu confortável de falar, mas faz parte do processo. E coisas que ele viu também na fase adulta dele, né? No profissional dele. Então, vocês percebem que existiu um pulsão, um pulsar, né, de vida, de realização que ele queria, um desejo, mas alguma energia, alguma coisa que estava lá no inconsciente dele, lá na base de crenças dele, travando. Porque ele não queria ser corrupto. Ele não queria ser igual fulano, ele não queria fazer igual ciclano. Então aí vem uma outra consciência que eu vou passar para vocês. A vibração do julgamento, ela é terrível. Ela é uma autossabotagem. Sabe aquela história, mas quem sou eu para julgar? Que a gente faz? Gente, eu falo isso, né? Porque eu não julgo, tá? Eu julgo também. Mas, assim, quando a gente cai nessa amarra por um longo período e a gente critica de tudo, a gente se prende àquilo. Eu vou dar um exemplo rapidamente, porque é polêmico, né? A gente teve um período de eleições. Ambos os lados se polarizaram a um ponto de julgamento do outro
e criou uma atmosfera difícil. Muita gente se sentiu mal, independente de lado. Então, tipo assim, a vibração, eu falo pela nossa própria saúde, tá? Não tô falando que você tem que ser anjinho e virar mestre ascensionado e Buda, não é isso. Mas, assim, quando a gente julga, ocorre um entrelaçamento com o que está sendo julgado. E aí, porque eu não quero ser igual àquela pessoa, começa a aparecer situação em que os meus gatilhos se tornam aquela pessoa. Às vezes, fulano, o que eu tô conhecendo, ele tem aquela qualidade que eu tanto julgo, e se torna um desafio constante. Então, assim, vamos fazer as pazes com o outro, não no sentido de relevar, né? Relevar e a gente apanhar. Mas, assim, o outro que faz com a vida dele é querer achar melhor. E eu vou fazer o melhor que eu posso para mim. Tá vendo que é uma energia. A outra energia é, caramba, mas aquele fulano só faz tal coisa. Deus me livre de ser assim. A gente se prende, tá? Tô falando disso porque isso tem grande conexão com crença. Porque quando a gente julga, quer dizer que a gente tem uma crença muito forte de que aquilo é errado e de que aquilo é certo. Tá bom? Então, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, tá? Alguém tem alguma colocação, gostaria de falar, escrever? Alguém teve alguma lembrança, algum pensamento? Alguém lembrou de alguma coisa da vida que quer compartilhar? Agora que eu vi aqui as mensagens, é se aceitar e se acolher. É isso, mas quem sou eu para julgar, né? Então fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Alguém lembrou de alguma situação, gostaria de compartilhar? Pode ser que está acontecendo agora, pode ser que já aconteceu na sua vida, que você se percebeu presa numa crença. Ah, eu vou falar então, né? Já estamos aqui. Beleza. É, eu não percebi por conta própria, né? Eu tive que fazer uma sessão com a psicóloga para tornar isso consciente da questão de me sabotar para a profissão que eu quero agora no momento da minha vida, né? Que é ser tradutora. E tudo que envolvia seja, né, divulgação do trabalho, fosse fazer meu currículo para mandar para os outros, qualquer coisinha, coisa mínima, eu não conseguia fazer, eu travava e não saía do lugar. E aí, a gente conversando, né, sobre as coisas, foi que realmente veio a crença de que é, eu não posso crescer, eu tenho que estar sempre do lado da minha mãe para ajudar ela. Então, se eu não estiver disponível para ela, eu tô saindo do meu script, né? Tô saindo fora do que é para minha vida. Então, isso sim foi, né? Aquela coisa de explodir a cabeça, porque você não imaginava que seria isso. E realmente é uma crença de que, né, eu não posso tornar adulta e viver a minha vida porque eu tenho que estar sempre aqui, disponível. Não tá fácil ainda, não estou conseguindo fazer tudo com muita fluidez, mas tá saindo melhor. Eu tenho mais consciência desses momentos que eu tenho dificuldade e aí trabalho eles aos poucos. Esse trabalho, né, ele é a gente se vigiar, né, porque a gente tem o nosso script, né, e a gente sair de um script, a gente precisa se atentar, né, ao que faz parte do script. Como é que eu vou sair se eu não sei o que faz parte, né? Muito legal, Lê. Gratidão pelo compartilhar aí, e isso ocorre muito, né? Nós, filhos com as mães, mães com os filhos, né? Gratidão. A Marina, ela fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui o que ela escreveu. Licença. Luz e sombra, poderia falar sobre isso? Sim, com certeza. Ó, existe o luz e sombra que a gente fala da energia luz e sombra, né? Dos aspectos luz e sombra. Eu vou dar um exemplo. Esse é um vídeo que eu quero fazer só para isso, porque eu acho bem interessante. Luz e sombra em processos energéticos, a gente sempre fala que é complementar. Uma terapia sombra, lembra que sombra não significa ser negativo nem ruim, tá? Não são necessariamente sinônimos.
Tem um termo que, se você assiste canais do YouTube em inglês, eles usam muito, que é love and light. Então, é amor e luz, tá? O amor, ele está associado à sombra, ao internalizar, ao sentir. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz terapias com grande força de love, o reiki, Shambhala, processos energéticos. Por quê? Eu me deito, eu vou para dentro, eu deixo o meu campo fluir, eu deixo as coisas se movimentarem em mim. Então, é uma terapia que tem uma força sombra, uma força love, amor muito grande. Quando a gente faz terapias, processos na energia light, que é a luz, né? Geralmente a gente traz consciência, percepção. Psicoterapia, né, no psicólogo, quando a gente faz Theta Healing, porque é um processo guiado. No tarô também você vê comprovações ali, confirmações. E lembre-se, isso não é extremo. Não vou dizer que no reiki ou na psicoterapia, um é só amor, um é só luz, consciência. Na psicoterapia, né, a gente chora também. No reiki, vem clarezas também. Mas há momentos e momentos, energias e energias. Quando a gente fala de espiritualidade, e a gente fala da esquerda e da direita, luz e sombra. Na Umbanda, né, em outras egrégoras, por exemplo, quando a gente fala sombra ou a esquerda, está associado a seres de luz que trabalham retirando energia, descarregando energia, limpando energia, tá? Fazendo processos de retiradas, de transmutar também. Quando a gente fala da direita, é de colocar energia, abençoar energia, entendeu? Conectar energia. Então, dependendo de onde você olha, existe uma conexão, tá bom? Quando a gente também fala da vida, existe o que a gente fala também de caminho do meio, né? Vou dar um exemplo que foi da minha realidade da fala, que eu era muito tímido, né? Na hora de eu comecei a aprender a falar não, tentar aprender a falar não. Por muito tempo ser caladinho, quando eu falava um não era super grosseiro, porque os amigos não estavam acostumados, você, vamos sair, você está ignorando, você não sei o que. Não, eu não quero ir, gente, né? Então, a gente está acostumado com uma polaridade e quando a gente vai experimentar uma outra coisa, aquilo pode sair igual uma rolha de um vinho, bem gostoso. Então, o caminho do meio é a gente ir liberando as amarras. Conforme a gente vai praticando, independente de que lado, do que a gente tem mais costume de fazer, a gente vai soltando as amarras e vai fluindo. Quando você quer simplesmente dizer não, você vai dizer não assim com todo o amor do mundo, sem peso, entende? Então, a luz e a sombra, elas podem entrar em comunhão. Quando a gente fala luz, sombra, geralmente é muito polarizado. A luz e sombra é como se fossem ondas que a gente pode se permitir. Um outro exemplo bem breve, só para não, né, ficar tanto tempo, existe o masculino e feminino, não é? Quando a gente estuda essa parte de sagrado, feminino, sagrado, masculino, curar nossa conexão com o nosso pai, com a nossa mãe, dentro de toda mulher existe também energia masculina, e dentro de todo homem também energia feminina. E cada um pode ter um pouquinho mais ou outro por conta das afinidades, né? Então, às vezes a pessoa já chegou gente para trabalhar essas energias comigo, né? E a gente começou a ter várias clarezas, que, por exemplo, a gente nunca é só um. Por exemplo, eu naturalmente eu gosto muito de acolher, de conversar, então é uma energia mais feminina. Mas aí, uma vez eu falei para uma amiga há muito tempo, amiga, eu tô trabalhando energia masculina, ela, por quê? Mas, nossa, tem tanta coisa que você faz que me lembra o meu marido, os homens, assim. Eu mando um áudio de 3 horas para você, você me responde com um minuto. Ah, tá bom, não sei o que, não sei o que. Super direto, super prático. Que a energia do sagrado masculino, né, do movimento, é rápido, é prático. E em alguns momentos a gente é mais amoroso, em alguns momentos a gente é mais prático. Quem de vocês, às vezes, no ambiente de trabalho, você não sentiu a necessidade de, vamos, gente, vamos mexer, vamos se mover, entendeu? E quem de vocês, em alguns momentos da sua vida, não precisou tratar com jeitinho fulano, ciclano?
Então aí vem o meio termo, tá bom? Gratidão, Marina, gratidão pela pergunta, viu? Então, gente, Carol, fica à vontade. Já vou colocar você aqui. Adoro. Pode falar, fica à vontade. Então, a minha pergunta, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero perguntar mesmo assim. Quando você falou a respeito da gente vibrar, no amor, né? Como que a gente pode fazer essa prática de vibração? O vibrar no amor, ele tem uma atitude, eu vou dizer simples, mas respeitando que nem sempre é simples, tá? É, nos propormos a olhar. Só isso. Por exemplo, eu estou convivendo com uma situação, aconteceu alguma coisa entre eu e, né, eu, meu marido, eu, outra pessoa, que me deu um gatilho muito forte. Talvez eu trate a outra pessoa muito mal. O que que vai compensar? Eu me remoer da forma que eu agi, só remoer, me acusar e me colocar lá no fundo do poço, ou eu olhar? Por que que eu reagi assim? Porque o olhar, a gente se propor a olhar, é um passo para a gente se propor a entender. E esse passo para a gente se entender é desenvolver em nós um lugar de maturidade com aquela energia. Porque às vezes eu não quero olhar para aquela dor. Eu vou seguir com a vida, eu vou continuar fazendo meus afazeres. Então, o movimento de amor, né, eu acho que da forma mais reduzida que eu acho que eu consigo hoje passar, é nós nos propormos a olhar para dentro de nós. Independente do que aconteceu, quando aconteceu. Lembra que a gente estava falando do autoacolhimento, que é o tema de hoje? O autoacolhimento, ele vem na proposta de que eu fiz caca, eu pisei na bola com tal pessoa que é muito importante para mim, ou comigo mesmo. O autoacolhimento, ele vai num outro caminho diferente do que muitas vezes a gente vai, que ou é se culpar, ficar com vergonha de pedir desculpas ou de resolver, ou fugir da situação. O autoacolhimento é a gente olhar. Que a pessoa falou que me desencadeou esse gatilho, que eu reagi, né? E não respondi, eu reagi àquilo que ela me trouxe. Isso é uma prática, tá? É uma prática que realmente, às vezes é difícil. Eu tô aqui fazendo uns estudos para a vivência que eu quero fazer futuramente com vocês, que é da criança interior, e eu tô mexendo muita coisa dentro de mim também, tá? É diariamente entrando em acesso com isso. Tudo bem? Eu espero ter conseguido responder. Fez sentido? Fez sentido sim. Uhum. Beleza. Gratidão pela pergunta, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai começar a se preparar para Shambhala. Lembrando, o envio de Shambhala são 10 minutinhos, tá? Só um momento. Podem tomar um gole de água, fiquem à vontade. Para receber Shambhala, tudo que é preciso é você ter um lugarzinho aí para você fechar os seus olhos, para você se deitar. Vai levar uns 10 minutinhos. Então, a próxima vez que você for escutar a minha voz, vai ser para retornar. Retornando, a gente vai só fechar o nosso encontro de hoje, né, com aquilo que a gente sentiu. E é isso, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o áudio, só vou pedir para alguém confirmar rapidinho se está ouvindo. Tá chegando o áudio para vocês? Beleza. Eu vou ficar um pouquinho sumido daqui, tá? Mas é porque
Podem encontrar um lugar para relaxar, fechem os olhos, se permitam apenas receber, tá bom?
Aos poucos, você pode ir retornando, sentindo suas mãos, os seus pés, seus braços, suas pernas. Vem chegando no seu tempo. Tomar uma água. Tudo bem com vocês? Como que foi para vocês o processo de hoje? Alguma sensação, algum sentimento? Hoje veio uma energia da egrégora Aurora, que chama, né? Teve um momento que se fez presente a força dos caboclos. Alguns de vocês, eu não vi, né? Mas foram levados no astral para ambiente conectado com com a natureza, não. Conectado com as matas, tá? Será que alguém sentiu alguma defumação, alguma coisa? Porque teve, tá? Sentiu uma energia de cura. Entendi. Leveza. Aham. No campo, no geral, havia uma inquietação mesmo, viu? Uma coisa, e geralmente isso se traz como resposta na vibração, no chamado dos caboclos, tá? Já eles são muito firmes. Então, às vezes, quando existe uma inquietação, em algum lugar de nós, está se dando porque está chegando a presença da energia deles. Porque eles pegam e colocam as coisas assim, ó, é isso. É simples assim. Foi muita inquietação mesmo, energia forte e bastante arrepio. Aham, tá? E me veio para falar com vocês o seguinte, tá? Sim. Não, tá certo, tá certo. Primeiro eu vou falar a palavra de hoje, né, que é o termo de hoje. Quem está anotando dos dias seguidos aí, o termo de hoje é o acolhimento. O acolhimento. Quem completar todas as palavrinhas receberá um mimo no final. Gisele, a Gi, foi muita inquietação mesmo, mas eu só vi um bastão violeta grande do tamanho do meu chakra coronário, até o básico. Hum. Você está nos processos de transmutação, né, Gi? Isso é bom, isso é bom. Teve o povo da linha do Oriente, né? A linha do Oriente vem muito forte para tratar questões kármicas, e agora você está vendo bastante essa vibração. Então, gente, a palavra de hoje foi colocada. Vou fazer um alinhamento com vocês. Eu vou mandar depois para o pessoal, tá? Avisando. Amanhã a gente vai falar de compaixão, mas a gente vai mais fazer do que falar, né? A gente vai juntar um pouco com hoje. Isso, o acolhimento, a palavra, tá? O acolhimento. Deixa eu colocar aqui, calma. Hoje a gente está falando sobre acolhimento, amanhã a gente vai falar com compaixão, e a gente vai fazer uma prática, né? Algumas pessoas conhecem, que eu já fiz ela antes, né? Mas enquanto vocês fizerem essa prática, vocês estarão recebendo o Shambhala. Então, amanhã vai ser um pouco mais breve, e pensando em vocês também que é sexta-feira, né? Então, qual que é o direcionamento? Se vocês puderem chegar certinho no horário, um pouquinho antes, para a gente não ir estendendo ou você pegar pela metade. Porque logo até 8h05 eu já vou explicar como que vai ser e a gente vai começar. Mais ou menos até umas 8h20, 8h25, provavelmente a gente vai ter terminado, tá? O dia de amanhã. Vou alinhar vocês para os outros dias também. Sábado vai ser um dia que eu vou deixar aberto o link para pessoas que não se inscreveram, tá? Então, se vocês conhecerem alguém para vir receber Shambhala, ó, né? Pegando. Então, assim, sábado vai ser um dia que eu vou brevemente falar de Shambhala, porque terão outras pessoas,
e já vou fazer a aplicação. Então, também vai ser um dia breve, tá? Provavelmente até umas 8h20. Acho que eu não vou não conseguiria participar. Sem problema, Led, sem problema, tá? Quem puder participar e conhecer outras pessoas e sentir, lembrar de alguém agora na cabeça ou depois, mandar o link, né? E a senha. Sábado vai ser um dia para atender vocês e pessoas que são de fora, tá? E domingo vai ser um fechamento da vivência que vai ser guiado, que eu vou fazer com vocês, tá? Então vai ser uma coisa bem maravilhosa de coração, assim, bem bonito, tá bom? Então é isso. Nos vemos amanhã, quem aparecer aqui, quem puder vir. A gente vai fazer essa questão também breve da autocompaixão, né? Que na verdade é. E isso. Muito obrigado por ter vocês aqui. Gratidão por fazer parte da primeira vivência, tá? Sou muito grato. Tô aqui praticando e aprendendo também. E é isso. Vão com Deus, a gente se fala, galerinhas aí. Então, beijão, boa noite. Tchau, tchau.